Primeiramente, boa tarde. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre construir uma carreira no mundo dos games. Eu considero que hoje o mercado nacional ele está crescendo bastante. Teve alguns reveses aí nesse último ano de 2023, mas a gente tem um mercado que ele é bastante crescente. Então, tem vindo várias empresas estrangeiras comprando estúdios brasileiros, tem vindo eventos internacionais. Então, se tornou uma opção bastante interessante a área de jogos. Então, hoje em dia, proliferam cursos de jogos e tudo mais. Então, para quem quer adentrar nessa área, essa palestra aqui é perfeita. Pode passar. Bom, apresentando, né? Meu nome é Melina Juraski. Eu sou uma mulher transbinária, autista, sou game designer na Nine Jobs, sou narrative designer na Sun Black Game Studio e também trabalho como game designer no Ibict. E também participo do coletivo Grimpa Games. Eu sou organizadora também da Game Jam Plus e da sede da Global Game Jam de São Paulo. Sou roteirista de quadrinhos, escritora, mestra de RPG, sou geógrafa, publicitária. E algumas coisinhas, eu já ganhei um SB Games na categoria Serious Games. Serious Games são jogos educativos, jogos com algum propósito além de só diversão, né? E recentemente a gente foi terceiro lugar na Game Jam da Semana Geek, que foi feita aqui pela Prefeitura de São Paulo. Pode passar. Bom, falando um pouco mais assim, né? Hoje em dia tem uma discussão, né? Se você deve buscar educação formal ou não para a área de tecnologia no geral, mas somente jogos, tá? Eu particularmente eu não sou formada em design de jogos, eu estou estudando design de jogos, mas a minha experiência com game design, né? Com criação de jogos, ela vem já de algum tempo que eu trabalhava com gamificação, então eu trabalhava com criação de jogos de tabuleiro. Então, eu entrei no mercado sem ter uma formação universitária de design de jogos, né? Então, hoje em dia, tem essa questão. Eu resolvi buscar uma formação por conta de que muitas empresas exigem. Então, atualmente, eu estou cursando. Estou com umas provas meio atrasadas para fazer, mas estamos aí, estamos cursando. Então, você tem, né, dentro da educação formal, cursos e graduações específicas, né? Então, geralmente, você vai encontrar lá cursos de jogos digitais, que o foco é programação, ou cursos de game design. Game design é um pouco mais difícil de encontrar, né? Que é a criação do jogo, pensar o jogo como um todo, né? Aí vai estudar a teoria dos jogos, enfim. Então, também tem outras áreas que são correlatas. Então, quando a gente fala de trabalhar com jogos, não significa só estudar a faculdade de jogos, você pode ter formação em outras áreas. Então, você pode ter formação em engenharia de software, pode ter formação em análise e desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, pessoas que vêm do design gráfico. Então, nas empresas de jogos, às vezes tem necessidade de jurídico, então alguém fica formado em direito pode trabalhar. Então, tem muito mais áreas, artistas, tem muito mais áreas além propriamente dessas duas, que é da programação e do design. E eu trouxe aqui a educação informal e autoaprendizado, porque foi assim que eu comecei, assim que muita gente começa, muito assim que as pessoas entram na indústria. Então, cursos de jogos são, hoje em dia está mais comum, mas não eram comuns há 5 anos atrás. Então, por isso que a gente aproveita bastante esses recursos. Então, plataformas de cursos como o Udemy, Coursera, edX. Eu fiz vários cursos da Udemy, fiz vários cursos na doméstica, enfim, tem várias, você encontra vários. E também algumas comunidades e fóruns, também tem cursos próprios, tem aulas próprias que você consegue no YouTube de graça, sem precisar pagar nada. Pode passar. Bom, claro que como se trata de uma coisa que não é tão simples, né? Fazer um jogo não é só chegar e vou fazer e acabou, né? Você precisa de certas habilidades técnicas, né? Então, algumas que são essenciais, dependendo da área da pessoa, né, que ela vai atuar. Então, para quem quer trabalhar com programação de jogos, é importante conhecer a linguagem de programação, o C++, C Sharp, Python, são linguagens bastante utilizadas, né?
Poderia incluir aqui também JavaScript e outras mais. Então, quem quer trabalhar com programação, geralmente vai buscar primeiro aprender uma linguagem de programação e aí depois as ferramentas, né, que a gente chama de engine, que são os motores. Então, o jogo ele não é feito direto numa tela de programação, num prompt lá. Ele é feito dentro de uma engine, que é um programa para criação de jogos, né? Então, a gente tem alguns bastante famosos, é o Unity. O Unity ele utiliza C#, o Unreal ele utiliza o C++, Godot utiliza várias também. E então isso é importante para tanto para quem for programador quanto para quem quer ser game designer. É interessante ter esse conhecimento. O game designer não necessariamente precisa saber programação, mas ele precisa pelo menos entender como que funciona essas ferramentas, né? E também o conhecimento do design de jogos, né? E aí você vai estudar a teoria dos jogos, você vai entender como que quais são os gêneros, quais são os estilos, enfim, você vai ter que estudar uma série de coisas. E aí também entram profissionais que trabalham com modelagem 3D, que trabalham com animação, sound designers, né, que trabalham com som, design de som. E música, né? Então, como eu falei, é uma área multifacetada. Não é só programador, porque as pessoas tendem a achar que são só programadores que atuam, que trabalham com jogos. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Pode passar. Bom, eu acho que para início, para começar, para quem quer uma carreira, a primeira coisa é construir um portfólio, né? Você tem várias formas de você fazer isso. Então, você pode fazer isso. É importante que também você pense, o que você vai fazer? Bom, eu sou game designer e eu sou designer de narrativa. Então, no meu portfólio, eu tenho que ter jogos que contemplem narrativa. Não adianta ter, eu sou designer de narrativa, eu vou concorrer a uma vaga de designer de narrativa e todos os jogos que eu tenho no meu portfólio são jogos que só tem mecânica de jogo, não tem narrativa. Então, você tem que focar o seu portfólio naquilo que você quer, para onde você quer ir, direcioná-lo, né? Então, o itch.io, que é uma plataforma que a gente coloca os jogos, ele é um ótimo portfólio. E, para quem é artista, geralmente o pessoal usa o ArtStation atualmente, né? Uma época era o DeviantArt, enfim, isso vai mudando conforme as tendências, né? Tem sites que às vezes decolam mais, então, às vezes, você passa a ter um portfólio naquele lugar, né? Eu particularmente não sou artista, eu tenho um ArtStation só para mim poder acompanhar as pessoas, assim, seguir e acompanhar os artistas que eu acho interessantes. Outra forma de você criar um portfólio é fazer projetos, né? Desenvolver, pensar, não, vou fazer um jogo para daqui, sei lá, 6 meses, e planejando, e fazendo, e criando esse jogo. Mas isso é interessante também quando é de forma colaborativa, né? Porque coisa sozinho é mais difícil de desenvolver um jogo sozinho, né? Então, por isso que a gente fala muito da importância das Game Jams, né? Como essa que está acontecendo aqui. Então, participação em Game Jam geralmente vai ajudar a ter um portfólio, digamos assim, mais robusto. Então, sempre o meu portfólio, quase todo ele, é de jogos de Game Jams. Então, algumas Game Jams, né, que são mais conhecidas, que estão acessíveis aqui. Então, a Game Jam Plus, a Global, a Control Alt Jam, que foi agora recentemente o final dela. Tem a London Dare, que ela é uma Game Jam internacional. Já participei também. E tem uma mais recente aqui para o pessoal daqui de São Paulo, que é a HUG, que é do Hub Universitário de Games, que é um pessoal da universidade. Pode passar. Bom, falando um pouco mais sobre Game Jams, né, por que as Game Jams são tão importantes, né? Primeiro ponto, networking. Você vai conhecer outras pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que quer trabalhar com jogos, né? Então, você fazer essa rede de contatos é essencial. Eu não conheço ninguém que tenha chegado em algum lugar da indústria de jogos sem um mínimo de networking. Não existe. É muito... Porque todo mundo se conhece, a gente brinca. Então, você vai ter uma festa, agora vai ter a Gamescom, vai ter um evento. E vai ter uma festa, você vai chegar na festa, você vai rever um monte de gente de novo. Se você for em uma outra festa que vai ter, você vai ter as mesmas pessoas lá, ou boa parte delas. Então, é um mundinho, assim, pelo menos aqui no Brasil, ainda é bem pequeno. Por isso que é importante fazer um networking, né? Criar ali uma rede, né, de contatos. Bom, a experiência prática, né? Também, porque a Game Jam te força a fazer um jogo, você tem um prazo para você fazer um jogo, então você vai aprender na prática. É diferente de você estar em casa, hoje eu não vou fazer, hoje eu vou fazer. Não, se você não fizer, você está fora da Game Jam, você é eliminado, então você tem que fazer. Então, você vai ganhar experiência na marra, querendo, né?
Não que você tenha obrigação de entregar, mas, querendo ou não, você vai acabar ganhando essa experiência. Outro ponto é a colaboração, porque os jogos são desenvolvidos em equipes, essas equipes, né, cada um com a sua afinidade ali, trabalhando junto, mas para que o trabalho de um possa ser entregue, para que o jogo seja concluído, todos têm que colaborar. Então, a colaboração é importante. Então, o trabalho em equipe é essencial. Né? Então, aqui eu coloquei aqui, capacidade de trabalho em equipe. Desenvolvimento de habilidades técnicas. Então, eu lembro de uma Game Jam que eu e a Ceci, a gente estava participando, a gente queria usar uma engine, né, um motor de criação de jogos que a gente não tinha usado ainda, que era o RainPy, e a gente aprendeu em, acho que uma tarde, um dia, assim, menos de um dia. Então, você acaba aprendendo ferramentas novas, você acaba aprendendo coisas novas, também pela necessidade, pelo tempo curto. Então, aquela coisa da preguiça, eu estou com preguiça. Isso fica de lado, né? E, claro, né, aprender na prática. Então, muito do que eu aprendi não foi em empresas com as quais eu trabalhei, muita coisa foi na prática, ali numa Game Jam mesmo, que depois isso que me ajudou a seguir o meu caminho. Próximo. Então, para você construir uma rede de contatos também, né, às vezes as pessoas, eu vejo gente formada que às vezes vem falar comigo e fala assim, poxa, Melina, mas como é que eu faço? Porque eu me formei já em jogos, eu não consigo emprego, eu não conheço ninguém. E, como eu disse, realmente é essencial, é importante. Então, parte disso é participar de eventos, feiras. Então, a gente tem aí no Brasil, acho que pelo menos aqui em São Paulo, uns 3 ou 4 eventos por ano que envolve o pessoal que desenvolve jogos e tudo mais. E não é porque você não está desenvolvendo que vão te excluir. Não, você pode ir lá, pode conhecer desenvolvedores. É interessante fazer isso, mesmo que não esteja ainda produzindo alguma coisa, esteja só iniciando. E as Game Jams, né? Porque a Game Jam, por exemplo, elas sempre trazem, né, pessoas para ser mentores, para ser jurados, palestrantes, são pessoas que já estão no mercado. Então, é interessante que você faz esses contatos que amanhã depois... Né, eu, por exemplo, vou fazer um investimento no meu estúdio, provavelmente algumas pessoas que eu vou chamar são pessoas que eu conheci em Game Jam. Né, eu não vou chamar para trabalhar comigo alguém que eu não conheço. Então, são pessoas que eu sei que são capazes. Então, isso é networking, então isso é importante. Então, a importância do networking online também. Então, as pessoas às vezes acham assim, mas o LinkedIn é chato. LinkedIn é chato, mas eu já arrumei 2 empregos através do LinkedIn. Então, é importante ter essa presença online. Todas as empresas de jogos têm a sua página no LinkedIn. Os recrutadores das empresas de jogos estão no LinkedIn. Então, você tem um LinkedIn bem ajeitadinho, você colocar lá as informações suas, fazer postagens, mesmo que seja esporadicamente, mas postando sobre o seu trabalho, as coisas que você faz. Isso é importante e chama atenção. Twitter também é muito usado. A maioria do pessoal game dev usa o Twitter. Então, a maioria das pessoas da área de desenvolvimento de jogos que eu conheço, que eu tenho contato, estão no Twitter. E aí existem alguns fóruns de desenvolvedores. Hoje em dia, o fórum caiu um pouco em desuso, né? Mas ainda você encontra alguns fóruns, comunidades. Né? Então, falando de comunidades, tem para quem, por exemplo, as pessoas que trabalham com programação, né? Tiver interesse em programação, tem comunidades só para o pessoal de programação, sites no qual você pode colocar o seu código, né? Por exemplo, o GitHub, ou onde você pode tirar dúvidas, né? Tem um exemplo do Stack Overflow, apesar que nem sempre as pessoas são legais lá, mas um ou outro vai ser legal, às vezes vai te responder. Então, isso é importante. Comunidades também do Discord, enfim, tem uma série de comunidades de game devs. Acho que no Discord eu devo ter, sei lá, tá mais de 40 comunidades de desenvolvedores de jogos, em língua portuguesa e em inglês. Pode passar. Uma coisa que assim, que eu percebi que é cada vez mais importante, cada vez mais essencial, é você buscar mentorias. E quando eu falo mentorias, é mentorias mesmo. Você pegar e ir atrás de pessoas que estão no mercado. Tem pessoas que dão mentorias, que cobram por isso, mas tem pessoas que não cobram por isso. Tem pessoas que têm projetos. Inclusive, existe a Mentoria Games Brasil, do qual eu faço parte. Constantemente eu estou dando mentoria gratuita lá. Tem um site deles e tem uma série de pessoas de tudo que é área que dão mentorias lá. Então, mentoria é uma coisa muito interessante, porque você vai ter uma conversa mais assim privada, né? Você vai poder ter um pouco mais de atenção da pessoa e você vai poder também
entender como é que é a carreira dela, entender pormenores da indústria, né? Porque existem alguns pormenores que ninguém fala. Então, se tal empresa é interessante trabalhar, se tal empresa tem um ambiente tóxico, até esse tipo de coisa. É interessante saber quais são as melhores empresas, enfim, quais as melhores áreas, qual área que está no topo. Então, por exemplo, a gente estava recentemente com QA, que é Quality Assurance, né? Que é você garantir a qualidade dos jogos, né? Então, as pessoas que trabalham com essa área atualmente tá tendo uma demanda maior. A game design é uma área que sempre tem demanda. Às vezes outras áreas, agora a modelagem 3D também está grande. Então, assim, mas isso quem consegue te dizer isso? Quem está no mercado. Então, por isso que mentorias também são interessantes, até para a pessoa poder avaliar seu portfólio, saber se você está no caminho certo. Isso é bastante importante. E com certeza também aprender de forma contínua e se atualizar. Então, por exemplo, alguns desses motores de criação de jogos que eu citei, eles são constantemente atualizados, ganham novas versões. Às vezes mudam, às vezes tem mudanças muito pequenas, mas às vezes tem mudanças grandes, importantes. Então isso é necessário também. Você está sempre ali se atualizando, não parar, né? Próximo. Então, acho que o meu recado final assim é que eu acho que eu vejo muita gente desanimando, às vezes, porque o início não é fácil. Eu vou contar um pouco a minha história. Eu tive uma empresa lá de jogos, que eu tinha uma loja de card game e tudo mais, eu tinha uma empresa de gamificação, e depois eu vim para São Paulo, eu estava sem emprego na área, e eu vi uma vaga de roteirista. E eu já sou roteirista de quadrinhos, já tinha trabalhado com quadrinhos, outras coisas. E eu fui tentar a vaga. E eu estava concorrendo com pessoas que tinham livros publicados, pessoas que tinham doutorado. E eu nem formação tenho de letras, nada. Eu sou geógrafa, como eu falei, publicitária. E eu consegui essa vaga. E essa vaga foi o que, durante um bom tempo, foi o que me ajudou. E no qual, através dela, eu pude conhecer outras pessoas. Porque você entrar no mercado é difícil, mas a partir do momento que você entra, já fica um pouco mais fácil de você depois se realocar para outro emprego, enfim. E às vezes tinha momentos que eu desanimava, assim, que teve momentos que era muito cansativo, ganhava pouco, mas eu perseverei, né? Então, isso eu acho que é importante. Então, o recado que eu deixo aqui é: desafios e obstáculos são apenas um trampolim para o seu objetivo final. Sempre manter-se determinado e não desistir. Porque jogos, assim, se você tem paixão por jogos, trabalhar com jogos é muito legal, é muito diferente. É o sonho de muita gente. Claro que nem todo mundo vai conseguir realizar esse sonho, mas para realizar esse sonho, se a gente seguir certos passos, eu acredito muito nisso, a gente seguir alguns desses passos que eu coloquei aqui, esse sonho vai ser mais fácil de ser realizado. E, bom, é isso. Obrigada.